Poxa, a minha primeira questão é sobre a gênese do auto de resistência, porque esse tema acredito que surgiu quando você estava fazendo uma pesquisa justamente sobre essa resolução que se dá, né, na justiça em relação desses assassinatos, desses crimes que tem como resolução uma legítima defesa, né? Como que esse tema surgiu para você até o ponto de transformá-lo no documentário? Então, eu vinha pesquisando o tema de homicídios praticados pela polícia em serviço já há uns 8 anos, né? Tinha feito uma pesquisa de cunho acadêmico quando eu trabalhava na UFRJ, junto com o professor Michel Miss, com a Carolina Grillo, e a gente publicou um livro chamado Quando a Polícia Mata. E eu fiz trabalho de campo em delegacias, em promotorias, nas varas do júri, acompanhando a tramitação desses casos, né? E a gente via que a grande dificuldade nessas investigações era que os próprios policiais militares ou policiais civis eram as únicas testemunhas dos casos. Não havia perícia de local, em muitos casos eram plantadas armas, não havia investigação, não havia esforço para que esses casos fossem resolvidos, né? Para que se conhecessem as circunstâncias em que ocorreram as mortes, né? O que aconteceu naquela hora. E o que a gente percebeu, fazendo pesquisa, era que eram investigados os mortos e não as mortes, né? E a grande maioria desses casos é arquivada até hoje. Cerca de 98% desses casos são arquivados, pouquíssimos chegam a ter denúncia, o que não significa que todos foram execuções, mas boa parte deles tem indícios de execuções que precisam ser investigados, e isso não é feito. Então, a partir dessa angústia de ver que existe um entrave, né, nas investigações, é difícil para os familiares também acompanhar os processos quando eles chegam numa vara criminal, é muito doloroso para eles ver a cada audiência seus filhos sendo acusados, né? Perguntas que acusam as famílias, acusam as favelas, acusam os territórios, incriminam preventivamente a todos, a regiões inteiras da cidade do Rio, do estado do Rio. Então, a partir dessa angústia, a gente transformou isso num tema de filme, né? E a gente acompanhou durante 2 anos e meio os bastidores ali da justiça nesses casos e a luta das mães para que houvesse justiça. E enquanto a viabilização do documentário, porque uma vez que ele presta um serviço social muito importante, acredito que ele também vai contra muitos interesses, ele claramente denuncia muitas coisas. Você enfrentou muitos empecilhos para conseguir transformá-lo, para toda essa pesquisa ser viabilizada e ser transformado em documentário? Bem, a gente foi selecionado num edital da Rio Filme, que por conta de uma demanda dos próprios cineastas do Rio de Janeiro, esse edital, a banca, o comitê selecionador, foi 70% composto por pessoas independentes do Estado. Eu acho que isso fez toda a diferença. Nesse primeiro momento em que a gente buscou recursos para fazer o filme, né, porque a gente teve uma banca independente avaliando um filme que está tratando do Estado, né? A gente fez esse filme com total independência, um produtor independente, né? Um roteiro nosso, né, a partir da nossa pesquisa, junto com os familiares, a gente construiu isso junto com os familiares. E é claro que a gente teve resistência, né? A gente teve resistência por parte das instituições da polícia, em sua grande maioria. Na justiça, eu tive que correr atrás das autorizações dos juízes, né, das varas criminais, e nenhum me negou a autorização de filmar. A justiça foi aberta nesse sentido, né? Mas a gente encontrou resistência por parte dos policiais que eram acusados, por parte da corporação da PM, por parte da chefia da Polícia Civil, né? A gente tentou filmar dentro da Polícia Militar, por exemplo. Eu queria filmar no Batalhão Especial Prisional. A gente tentou filmar um curso que estava sendo dado para os policiais que mais disparavam, né? Um curso que tratava sobre letalidade policial. A gente foi ao centro de treinamento da Polícia Militar, chegou lá e aí um superior não deixou a gente filmar, né? A gente tentou conversar com a chefia da Polícia Civil, eles sequer receberam a gente na época. A gente até conseguiu filmar, não entrou no filme porque tem um material enorme, né? A gente filmou durante muito tempo. A gente só conseguiu filmar em 2 delegacias porque os delegados nos permitiram, né? Então, institucionalmente, a gente achou que houve uma resistência, né, por conta da temática.
E, por outro lado, quem estava sendo acusado também se sentia um pouco desconfortável. Mas a gente conversou com todo mundo que era parte em todos os casos e pediu autorização para todos, explicou francamente sobre o que era o filme, que era um filme que tratava sobre homicídios praticados pela polícia em situações em que eles alegam legítima defesa, né? E por que a gente faz esse filme? Porque os índices do Rio são os maiores do Brasil e talvez do mundo, né? Então a necessidade de fazer um filme que trata sobre esse problema social, uma questão social, um processo social, né, de altíssima letalidade da polícia e falta de investigação, falta de responsabilização penal dos agentes e do Estado, né? A gente conseguiu filmar quase todas as audiências que a gente tentou filmar. Só teve uma que a gente não conseguiu, porque os próprios policiais civis pediram, e a defesa deles, né, pediram para que não fosse filmado e a gente não filmou. E uma curiosidade, indo um pouco além das filmagens, o documentário é muito elucidativo no sentido de que você também traz imagens de arquivos, né? Como foi esse acesso? Está sendo complicado agora a repercussão dessas imagens que você obteve em relação a essa intervenção policial nas favelas? A gente teve acesso às imagens a partir dos processos. Sim. Alguns vídeos também estavam na internet, mas a gente priorizou os vídeos que estão nos processos, né, de autorização para ter acesso a eles. E alguns deles ainda estão na internet, mas o volume de casos é tão grande que às vezes as pessoas até esquecem dos casos, né? E a forma como a gente colocou eles no filme, a gente tentou colocar sem cortes, né? Então, os vídeos da viatura durante um determinado tempo em que você se coloca naquela situação, né, e vivencia aquilo a partir do olhar de quem foi vítima da polícia, né? Ou um vídeo do celular a partir do olhar de quem estava ali naquela janela, vendo a polícia cometendo uma fraude processual, colocando a arma na mão de um adolescente de 17 anos que tinha sido morto, né? E a polícia disparando. A gente tem recebido muitos comentários na internet de cunho fascista, né? Pessoas que não têm uma perspectiva de respeito aos direitos humanos, pessoas que comentam que eram bandidos e que bandido bom é bandido morto, pessoas que realmente precisam se aprofundar nesse debate, né? Que tem visões muito limitadas sobre os processos sociais que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Então, a gente fica muito triste que as pessoas entrem na página do filme, entrem no YouTube do filme para denegrir a memória dos mortos pela polícia, né, e acusá-los de serem bandidos e fomentar as mortes praticadas pela polícia. Isso é muito triste. E entrando um pouco mais nessa questão, e isso é abordado muito no seu documentário também, é como essas vítimas acabam sendo estigmatizadas, no sentido de que se for baleado por um policial, automaticamente a vítima é um bandido. Como você avalia, por exemplo, a cobertura da grande mídia nesses casos, né? Porque elas, de certa forma, ajudam a fomentar esse estigma, né, que há dessas vítimas. Justamente, quando existe uma operação numa favela no Rio de Janeiro, e quando você lê a notícia sobre aquela operação, a maior parte dos veículos da grande mídia só escutam a polícia. Então existe uma narrativa na mídia que corrobora e legitima esse processo social, né, do genocídio. Então a maior parte das notícias vem dizendo: foram 5 baleados em confronto. Ou a polícia afirma que eles eram traficantes. Como se essa narrativa policial pudesse legitimar essas mortes, né? Então, a mídia faz parte desses processos sociais que legitimam essas mortes, sem dúvida. E para os familiares é muito doloroso. Todas elas falam, elas se lembram perfeitamente quando no dia seguinte saiu uma matéria que dizia que seus filhos eram traficantes, ou que seus filhos estavam armados, ou que tinha havido um confronto. Elas falam que é como se eles morressem novamente. E infelizmente não é só na mídia que essa acusação é feita, né? Essa acusação é feita na delegacia, essa acusação é feita dentro dos tribunais do júri quando os processos estão tramitando, né? Então os familiares têm que repetir dezenas de vezes que seus filhos não atiraram contra a polícia, de que não houve legítima defesa, de que seus filhos eram inocentes, né? E ressalte-se também que mesmo quem não era inocente, mesmo quem tinha alguma espécie de envolvimento com alguma atividade ilícita,
não pode ser morta e executada, a polícia não pode escolher quem vai viver e quem vai morrer na rua. Se existe um crime, a polícia tem que prender e tem que levar para a delegacia, mas o que a gente tem assistido no Rio de Janeiro é a polícia matando quem ela acha que é bandido. E o seu documentário, ao final, apresenta alguns dados desanimadores, né, em relação a resoluções com alto de resistência, mas ele também está sendo lançado num momento em que está tendo muita movimentação, revolta popular em relação ao que aconteceu com a Marielle recentemente, né? Você acha que esse acontecimento tem força para que essa realidade seja revertida de alguma maneira, que mais casos sejam levados à justiça com uma resolução, digamos, favorável às vítimas? Esse momento que a gente está vivendo é um momento paradoxal e ambíguo, porque ao mesmo tempo em que a gente está vivendo o mais alto nível de letalidade da polícia no estado do Rio e no Brasil todo, né? Em São Paulo foram quase 1000 mortes pela polícia ano passado. Anteontem teve um caso em que a polícia apresentou um corpo no IML, um morto em Osasco, e a polícia militar disse que foi em legítima defesa, né? E o perito percebeu que tinha sido uma execução, e a polícia militar queria investigar aquela própria morte, né? Então isso é uma realidade também aqui de São Paulo. Então é um momento de muita letalidade, 4 mortes por dia no estado do Rio. Foram 600 mortos de janeiro a maio só no estado do Rio de Janeiro pela polícia. Mas ao mesmo tempo é um momento de tomada de consciência. É um momento em que esses casos estão vindo à tona. É um momento de empoderamento dessas mulheres negras que estão gritando. Quando eu saí do enterro da Marielle, que eu cheguei na Cinelândia e que eu vi a quantidade de gente que estava gritando, aquilo me deu muita esperança, né? De ver todo mundo se levantando contra o genocídio, de ver todo mundo se levantando contra a violência do Estado, violência da polícia, porque as investigações do caso da Marielle apontam que provavelmente há a participação de agentes do Estado na morte dela, né? Então é um momento também em que os vídeos de celular vêm desconstruindo a narrativa da legítima defesa, vem ampliando os direitos de quem mora em favela, quem mora em periferia. Tem diversos coletivos de mídia ativismo em favelas hoje em dia que estão lutando por esses direitos cotidianamente, né? Então teve uma chacina semana passada na Maré, mas tem coletivos que estão se mobilizando. Teve um protesto hoje lindo na escola onde Marcos Vinícius, que era um menino de 14 anos, onde ele estudava, e esses familiares e esses militantes estão conseguindo agora ser ouvidos até pela grande mídia, né? Então, hoje em dia as pessoas sabem sobre essa letalidade policial, né? E eu acredito que daqui para frente ela vai diminuir, ela precisa diminuir, né? Porque está insustentável. Natasha, muito obrigado. De nada.